Olá a todos! Pessoal, hoje nós vamos falar sobre as ligações químicas. Bom, inicialmente vamos falar a respeito do átomo. Um átomo ele tem a capacidade de se combinar com átomos do mesmo elemento, né, ou seja, iguais, ou de elementos diferentes. Isso com a finalidade de realizar as ligações químicas e assim formar as substâncias que conhecemos. Então, as ligações químicas ou a ligação química, ela se estabelece entre os elétrons da camada mais externa da eletrosfera, que é a camada de... Em 1916, Gilbert Lewis e Walter Kossel, eles observaram que, na natureza, apenas os gases nobres, que são os elementos da família 18, 8A ou 0 da tabela, eles eram encontrados isolados na natureza. Mas por quê? Isso, gente, acontecia porque eles tinham uma característica que os outros átomos não tinham. Todos eles dessa família 8A, com exceção do hélio, que o hélio tem apenas uma camada apenas com 2 elétrons, né? Todos os demais possuem a camada de valência completa com 8 elétrons, mas de toda forma do hélio também é completa com 2. Então, pelo fato deles terem a camada completa com 8, fazia com que eles não se misturassem com os outros elementos da tabela, com os outros elementos que são conhecidos da tabela. Bom, então, associando essas observações com as ligações realizadas entre os átomos de toda a tabela, eles criaram uma hipótese que é chamada regra ou teoria do octeto, que diz o seguinte: um átomo ele adquire estabilidade, ou seja, ele está completo, as ligações completas, a valência completa, quando possui 8 elétrons na camada de valência. 8, tá? Igual à configuração dos gases nobres. Ou apenas 2, quando ele só tem uma camada. Então, ao realizar uma ligação entre si, independente do tipo, que nós ainda vamos ver, né, iônica, covalente ou metálica, os átomos envolvidos eles podem perder, ganhar ou compartilhar elétrons. Isso com a finalidade de adquirir esse octeto eletrônico, ou seja, ficar com 8 elétrons na camada de valência, assim como um gás nobre. Só que, na prática, existem algumas exceções a essa regra. Alguns podem ficar estáveis com menos de 8, né? Ou às vezes com mais de 8. Tá? E às vezes também acontece alguns elementos ficarem estáveis com número ímpar de elétrons. Então, para ficar estável, um átomo troca elétrons, pode ser compartilhando ou recebendo e doando, com a finalidade de possuir 8 na camada de valência, ok? As principais ligações químicas são 3, nós vamos ver: a ligação iônica, covalente e a ligação covalente dativa ou simplesmente dativa, tá? Bom, hoje nós vamos falar só da ligação iônica. Na próxima, nosso próximo encontro, a gente vai ver as demais. Na ligação iônica, gente, esse nome é dado a uma das 3 ligações, né? Pois os átomos vão interagir entre si. Como isso acontece? Os átomos dos elementos químicos da ligação iônica, eles devem apresentar as seguintes características. Primeira, a natureza de ganhar ou perder elétrons. Um deles tem que ganhar e o outro tem que perder, ou seja, um vai formar cátion, que é o positivo, né, o que perde, e o outro vai formar ânion, que é o negativo, que ganha elétrons. Então, a ligação iônica pode ocorrer entre, na tabela periódica, um metal e um ametal, tá? E também entre um metal e o hidrogênio. As fórmulas dos compostos a partir de ligação iônica vai ter a seguinte configuração: XY, tá? Onde X é o cátion, que é o positivo, ele vem primeiro, e Y é o ânion, que é o negativo, ele vem depois. Então, aqui a gente vai ver alguns exemplos. Princípios da ligação iônica. Para um melhor entendimento, a gente vai ver a formação de uma substância muito conhecida, que é o cloreto de sódio, o sal de cozinha. Então, nesse composto, a gente tem aqui os elementos sódio, né? Então, é um elemento metálico e ele tem apenas um elétron na sua última camada, né? Observem que ele é da família 1A. Por ele ser da família 1A, gente, ele tem a característica de perder elétrons. O que acontece para a gente ter 8? É mais fácil ele perder um ou ele ganhar 7? Né, perder uma quantidade menor. Então, por isso, os elementos de família 1, 2 e 3A sempre vão perder elétrons, ok? Então, olhem só, aqui na última camada do sódio, a gente tem a distribuição dele com um elétron na última camada, tá certo? Bom, depois,
que ocorre essa ligação, olha, a perda do elétron ocorre com relação aos elétrons que estão sempre na última camada, que é a camada de valência, tá? Então, ele vai perder somente esse elétron. Então, quando a gente faz a distribuição, o que vai acontecer? Ele perdendo esse elétron aqui da última camada, essa daqui, ó, antes é que passa a ser a última, tá? E essa daqui, vocês podem observar que 2 mais 6 ficam 8. Então, fica com 8 elétrons na última camada e obedece à regra do octeto. Então, durante a ligação, o sódio vai perder esse 1 elétron que ele tem, certo? Então, olha só. De forma geral, seguindo a regra do octeto, a nova ligação, o metal, ele, ao perder os seus elétrons na camada de valência, ele vai ficar estável, porque vai ficar com aqueles 8 lá na última camada, né? E os ametais, no caso de hidrogênio, ou os ametais que a gente está trabalhando, eles vão ganhar os elétrons. E aí, eles passarão a ter os 8 na camada de valência. Então, a representação da ligação vai ficar da seguinte maneira. O sódio com 1 elétron na última camada e o cloro com 7. Se você olhar lá na tabela periódica, você vai verificar que o cloro está aqui, ó, na família 7A. Isso significa, contem comigo, que ele tem 7 na última camada. Então, para ficar com 8, o que vai acontecer? Ele vai ganhar 1 elétron. E esse 1 elétron que está aqui no sódio. Então, o sódio doa esse elétron para o átomo de cloro. Aí, o que acontece? A última camada agora do sódio, que é aquela que eu mostrei antes, fica com 8. E o cloro, ao receber 1, também vai ficar com 8, tá? O Na, que é o sódio, ao perder, ele fica positivo, né? Isso aqui a gente já viu lá no primeiro bimestre, quando o elemento perde, ele fica mais. E o cloro, como ganhou 1 elétron, ele fica com um sinalzinho de menos. Então, né, ele é um ânion, ganhou 1 elétron, tá? A fórmula daqui do composto vai ser NaCl, a fórmula do sal de cozinha. Isso aqui é só representação, né, indicando o que ganhou e o que perdeu, tá bem? Outro exemplo, fluoreto de cálcio. Olha, o cálcio está na família 2A, isso significa que ele tem 2 elétrons na sua última camada, e o flúor está na família 7A, com 7 na sua última camada. Então, se ele tem 7, para ficar com 8, o que vai acontecer? Ele ganha apenas 1. Então, o cálcio doa 1 elétron para o flúor. Só que vai ficar sobrando 1, não pode sobrar. Ele tem 2 e não pode sobrar, que senão, né, a camada não fica dentro da teoria do octeto. Então, o que a gente faz? A gente coloca outro átomo de flúor, claro que pode fazer isso, né? Você vai colocar tantos quantos forem necessários, e aí você vai doar o elétron que está aqui no cálcio para o flúor. Então, vai ficar Ca, que é só 1, F2 aqui na fórmula molecular, né, que indica tipo o resumo do que você trabalhou aqui na parte de cima, certo? O próximo, gente, olha só, o sulfeto de cálcio. Desculpa, então, continuando, eu só corrigi o erro aqui, tava cálcio. Sulfeto de potássio. Potássio, família 1A, significa que ele tem apenas 1 elétron na última camada. E o enxofre da família 6A. Então, você vai colocar 6 elétrons aqui para ele na última camada, tá? Da mesma maneira que, olha aqui no exemplo anterior, o cálcio, família 2A, eu coloquei 2 elétrons para ele. O flúor, família 7A, 7 elétrons na última camada, ok? Então, aqui, o potássio só tem 1. O enxofre tem 6. Para ficar com 8, o enxofre tem que ganhar 2, né? Então, aqui o potássio doa 1 para ele, fica 7. Falta 1. Então, como está faltando, você coloca outro átomo de potássio, ele doa o elétron que está faltando para o enxofre e assim fica completo, tá? A gente só lembrando, ao doar um elétron aqui, ele não vai ficar, né, sem elétron incompleto. Lembre-se que tem a última camada antes dessa que vai ficar com 8, como eu mostrei aquela hora para vocês lá no sódio, tá? Então, a fórmula resultante disso aqui, né, a fórmula molecular vai ser K2S, tá? K2S. E um lembrete importante na hora de você fazer as ligações. Famílias 1, 2 e 3A da tabela perdem elétrons, pois a quantidade é menor, ficam positivos. Famílias 5, 6 e 7A ganham elétrons, ficam negativos. As famílias 8A já são completas, né? Então não tem necessidade. E as famílias B, por enquanto, nós não vamos trabalhar, tá? Só famílias
A, 1, 2, 3, 5, 6 e 7, ok? Então, pessoal, a gente encerra aqui. Até a próxima.